Vou deixar isso aqui para guardar um pouquinho, a gente vai retomar algumas coisas importantes a respeito da mama. Então é muito importante que você entenda que o preparo que você precisa ter para amamentar é muito mais o apoio do obstetra, é muito mais o apoio da família, o apoio que deve ser dado na maternidade. Uma das indicações da consulta com o pediatra na 32ª semana de gestação, a partir da 32ª, é exatamente para fazer essa orientação. É para avaliar se a mama está adequada, se o mamilo está bom, esclarecer dúvidas da mãe, passar orientações a respeito da importância do aleitamento materno, de técnicas, de pega. Tudo isso é importantíssimo para que a gente faça de uma forma que permita que esse bebê seja adequadamente amamentado. Uma vez que você está fazendo o seu pré-natal e tudo isso está correndo muito bem, é importante que você, quando chegue à maternidade, escolha uma maternidade que seja favorável e apoie o aleitamento materno. A gente tem muitas histórias, infelizmente, por mais que a gente não goste muito de citá-las, enfim, mas a gente tem muitas histórias de desencorajamento, de questionamento da capacidade da mãe de amamentar. Numa dessas pesquisas que eu acabei fazendo no meu grupo, era a época do que se falava da violência obstétrica, da cesárea, de tudo isso forçado, e eu resolvi perguntar para a mãe o que ela considerava uma violência contra o aleitamento. E nas respostas, a imensa maioria, imensa não, mas a maioria das respostas que apareceram em primeiro lugar eram a dúvida da mãe de sua capacidade de amamentar. Não era questão de fissura, não era questão nada, era a dúvida que é colocada na mãe e a partir desse momento ela tem uma dificuldade grande de se conscientizar e se convencer que aquele leite que quando ela estiver amamentando, ela não consegue saber quanto o bebê está mamando porque o peito não é transparente. Não consegue saber quanto volume entrou no bebê e ela não tem um parâmetro naquela hora da mamada para saber se está tudo certo, ela vai começar a questionar e a pergunta é, será que é suficiente? Será que isso é o melhor para o meu bebê? Gente, não tem a menor dúvida. É suficiente. É o melhor para o bebê. E raras exceções, isso vai ser modificado, mas na imensa maioria das vezes, o leite materno é o leite, é o alimento ideal do seu bebê. Isso não tem o que discutir. Muitas vezes você vai conseguir, algumas vezes você vai passar por alguns problemas que podem ser transpostos, desde que você tenha, vou chamar de uma equipe de apoio. E essa equipe de apoio consta dos seus familiares, dos profissionais de saúde que cuidam de você, da sociedade, das redes sociais, da mídia, do governo, enfim. Isso tem que ser um esforço conjunto. A gente tem estudos que mostram que cerca de 3 milhões de mortes no mundo, 3 a 5 milhões de mortes no mundo por ano, por diarreia, por exemplo, poderiam ser evitadas com o aleitamento materno. Então, a gente tem que dar a devida importância ao leite materno. Na maternidade, quando você chegar à maternidade, escolher uma maternidade legal, a recomendação é aleitamento materno desde a sala de parto. A gente falou de clampeamento tardio de cordão, contato pele a pele e aleitamento materno na sala de parto. Super importante que isso aconteça, é recomendado, é onde você vai ter o seu primeiro estímulo. De novo, as terminações nervosas que podem estimular a liberação de um hormônio que se chama prolactina, que vai ajudar na produção do leite, elas estão na ponta do mamilo. Se você passar a mão na mama, o local mais sensível que você tem é o mamilo, é porque aqui estão as terminações nervosas. Então é a língua do bebê em contato com o mamilo que vai estimular um hormônio que se chama prolactina, que é o que vai fazer a produção de leite. Isso vai ajudar um outro hormônio que se chama ocitocina, que ajuda a contrair as glândulas e os túbulos mamários
para ejetar esse leite. Prolactina, ocitocina. Amamentar na sala de parto é altamente desejável. A nossa estatística no Brasil é 66% das mães conseguem amamentar em sala de parto. A gente já tem uma perda bastante significativa aí que não deveria acontecer. Aí esse bebê vai nascer, vai entrar na sala de parto, vai conseguir amamentar ali e depois ele vai para o berçário. Nossa recomendação, sempre que possível, alojamento conjunto. Apesar de ser um pouquinho mais trabalhoso no início, esse bebê fica constantemente com você para que ele possa fazer a nossa segunda recomendação que vem da Organização Mundial de Saúde. Aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês. Por que livre demanda? Vamos voltar um pouquinho para o útero. Dentro do útero, o bebê respira através do cordão umbilical. O que é respiração? É a troca de gás carbônico por oxigênio nos tecidos. Isso não acontece pelo pulmão. Aí ele nasceu, alguém corta o cordão dele, cordão umbilical, e fala assim, cara, respira. Mas você respira de 10 em 10 minutos. Pera, dentro do útero, ele recebia oxigênio em livre oferta. E agora ele tem que respirar de 10 em 10 minutos, ele não vai conseguir, ele vai respirar sempre que ele tiver necessidade. Volta para dentro do útero. Por onde o bebê, o feto, recebe a sua alimentação? Através do cordão umbilical. Como? O tempo todo, em livre oferta. Aí ele nasce, alguém corta o cordão e vai determinar que ele tem que mamar de 3 em 3 horas. Esse bebê mama quando ele tiver necessidade de mamar. Livre demanda significa ele mamar sempre que quiser mamar e a mãe oferecer o seio sempre que ela quiser. De repente agora o bebê está tranquilo ali, mas ela está com o seio enorme e quer amamentar. Põe o bebê para mamar. O bebê que vai dizer se ele quer ou não quer mamar. Então veja só, se nós estamos falando em livre demanda e esse bebê está no berçário, ele não vai ser trazido sempre que ele quiser mamar. Ele vai ser trazido de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, de acordo com a rotina do berçário. Então, o alojamento conjunto permite essa proximidade, esse vínculo e esse estabelecimento de rotina de tal forma que a gente consiga fazer uma adequação muito boa em termos de necessidade e oferta do leite materno. Tá, eu falei livre demanda e eu falei exclusivo. Exclusivo quer dizer que a gente não vai dar nem chá, nem água, nem outra fórmula. E que a gente observa nos berçários é uma tendência muito grande em favorecer a oferta de chá, de água e de fórmulas, ou em mamadeira em algumas maternidades ainda, ou no copinho, pela dificuldade que existe de trazer esse bebê para o quarto constantemente. Então ele pode ter uma queda de açúcar no sangue, essa queda de açúcar está relacionada a ele não mamar em livre demanda. Este bebê no quarto, em alojamento conjunto, tem todas as possibilidades de amamentar, de mamar em livre demanda e não necessitar de mais nada. Mas as maternidades deveriam ter um preparo melhor para ter um estímulo ao aleitamento materno. Mesmo as maternidades que têm um grupo de proteção ao aleitamento materno também não protegem tanto essa mãe. E na primeira oportunidade, os próprios pediatras têm essa ação. Eu me formei em 1979. Quando eu me formei, eu, recém-formado, narizinho empinado, me formei na USP, nossa, eu sou demais de bom. Eu li uma matéria numa revista pediátrica de uma não médica dizendo: o principal responsável pelo desmame precoce é o pediatra. Bom, vamos lá para mais um depoimento de idade, né? Eu peguei a minha máquina de escrever Remington, ela existiu, era uma máquina de escrever que não vinha ligado a um monitor, era a Remington, e escrevi uma carta de 5 páginas para
esta pessoa dizendo que essa era uma acusação muito séria, que ela deveria ter provas para poder dizer isso, e mandei. Uns dias depois eu recebo a resposta dela em 10 páginas, e entre essas respostas, os estudos, os dados, e realmente, de acordo com esses estudos, há 35 anos o principal responsável pelo desmame precoce era o pediatra. Hoje, passados 35 anos, eu percebo que isso já não é tão verdade, porque a gente pode dividir isso entre todos os profissionais de saúde que dão assistência à mãe. Obstetra, enfermagem, nutricionistas, pediatras, outros profissionais de saúde são corresponsáveis por esse desmame. Não te contei quem era essa pessoa, né? Ela era, para quem conheceu na época, uma atriz brasileira que foi para a Argentina, que depois voltou para o Brasil e foi a primeira mulher que amamentou em público na praia de Copacabana. Essa mulher se chamava Bibi Vogel. A Bibi Vogel fez esse movimento junto com a Lucélia Santos. E a partir da Bibi Vogel foi criada a primeira ONG no Brasil a respeito de aleitamento materno, que se chama Amigas do Peito, que ainda existe hoje no Rio de Janeiro. A Bibi Vogel é uma figura tão importante que hoje, ela faleceu, hoje a cidade que desenvolve no Brasil um melhor programa em prol do aleitamento materno ganha do Ministério da Saúde um prêmio que se chama Prêmio Bibi Vogel. Vivendo e aprendendo, né? A gente, daquele dia em diante, eu já comecei logo cedo a baixar o nariz, né? De vez em quando a gente levanta ele, logo vem alguém, dá uns tapão na gente e lembra que a gente precisa ser mais realista, menos certo de tudo.